Endrick se tornou exatamente o que o Real Madrid temia. Não acredita em mim? Dá uma olhada nisso aqui. Às vezes não é talento, não é qualidade, nem mesmo habilidade. Às vezes é confiança. Fique de olho no que o Endrick está fazendo no Olympique Lyonnais. Porque quando um jogador se sente confiante, ele voa. O sangue está nas mãos dele. 9 participações em gols em 8 partidas. Quase uma participação direta por jogo. Protagonista, decisivo, determinante. Agora compare isso com o tempo dele no Real Madrid. Em Madrid, 8 participações em gols em 40 partidas. Minutos intermitentes, frustração e até lágrimas no banco de reservas. Um papel secundário. O talento não mudou. O jogador não mudou. O contexto mudou. Nós iríamos. Isso é até Premier e Amazon. Deixa a resposta decisiva funcionar. Como sempre, o futebol é um jogo de confiança. Quando seu time acredita em você, você ousa. Quando você recebe continuidade, você responde. Quando fazem você se sentir importante, você faz história. Porque às vezes, a única coisa que um jogador precisa para explodir é alguém que lhe diga: a bola é sua. A chegada de Endrick ao Olympique de Lyon não foi apenas uma contratação de inverno. Foi um divisor de águas. 5 gols em 5 jogos com o Lyon. Que golaço ele marcou. Por que o Xabi Alonso não gostava desse homem? Endrick está imparável. O que estamos vendo na França não é normal. Desde sua estreia, o time francês engatou uma sequência de 10 vitórias consecutivas na Ligue 1. A Copa Nacional e as competições europeias estão em andamento, mas eles reviveram completamente suas ambições continentais. Mesmo após 2 derrotas consecutivas, eles permanecem em terceiro na Ligue 1, e com Endrick liderando o ataque, estão classificados para as quartas de final da Coupe de France. O brasileiro entregou 2 gols e 1 assistência em apenas 2 partidas da Copa. Ele não apenas se juntou ao Lyon, ele os transformou. Além dos resultados, o Lyon parece mais afiado, mais vertical, mais agressivo. Endrick não apenas adicionou gols, ele transformou a maneira como o time ataca, pressiona e gerencia momentos-chave. Sob o comando de Paulo Fonseca, o tempo é mais alto, a crença é visível. Os números explicam o fenômeno. Em apenas 8 jogos oficiais, o brasileiro produziu 5 gols e 4 assistências, tornando-se instantaneamente um dos jogadores mais influentes da liga. Seu hat-trick contra o Metz não foi apenas decisivo, fez dele o brasileiro mais jovem a alcançar tal feito no futebol europeu. E sua performance recente, de 2 assistências contra um time duro como Marseille, mostrou seu caráter e provou que ele foi feito para os maiores palcos. Essa fase lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês da Ligue 1 em janeiro. Um reconhecimento do seu impacto imediato e de sua capacidade de entregar sob pressão em um ambiente competitivo exigente. Método IMO. Lyon. Seriamente. América é. Seu presente na França contrasta fortemente com seu início no Real Madrid. No Bernabéu, a falta de continuidade o empurrou para um papel secundário. Apenas 3 partidas oficiais e menos de 100 minutos, somando La Liga, Champions League e Copa del Rey. Isso é. Esqueça isso. Essas crianças estão recebendo. A escassez de oportunidades travou sua projeção na Espanha. Mas no Lyon, ele encontrou o ambiente perfeito, minutos, confiança e um sistema tático desenhado para maximizar seus pontos fortes. A mudança de contexto desbloqueou seu talento. E o que ele está mostrando agora prova algo importante. Endrick não é apenas mais uma promessa. Ele tem o teto de um jogador geracional. Aos 19 anos, Endrick redescobriu o nível explosivo que o tornou uma das promessas mais badaladas do planeta no Palmeiras. De repente, ele parece exatamente o jogador de 52 milhões de euros que o Real Madrid acreditou estar comprando quando venceu a corrida pela sua contratação em dezembro de 2022. A transformação foi tão dramática que as conversas sobre um possível retorno ao Madrid já começaram a crescer. A seleção de finalizações do Endrick sempre foi fascinante e às vezes frustrante. Há momentos em que ele parece impulsivo, quase apressado. Ele adora puxar o gatilho de longa distância porque tem um verdadeiro foguete no pé esquerdo, mas isso nem sempre significa que é a decisão certa. Há sequências em que ele arranca com a bola e escolhe chutar de longe, apesar de ter opções melhores de passe. Isso pode funcionar ocasionalmente, mas não é um hábito que beneficia seu jogo coletivo. Ele mostrou essa mesma tendência durante seu tempo no Real Madrid. No entanto, quando ele pega bem na bola, é aterrorizante. Contra o Stade Lavallois, ele exibiu sua potência, antecipação e aquele canhão no pé esquerdo, quase rasgando a rede no meio do gol. O goleiro não teve chance. Não foi surpresa, ele sempre teve esse chute forte, mas a chave é escolher o momento certo. Ele já havia mostrado esse canhão no Bernabéu com seu primeiro gol contra o Valladolid. A mesma fórmula, mudança de ritmo explosiva para bater o marcador e em seguida, um balaço, desta vez rasteiro no canto. Endrick também tem a habilidade de finalizar em milissegundos. Seu gol de meia volta contra o Celta foi absurdo. De costas para o gol, quase sem espaço, ele girou e bateu no canto, como se a rede estivesse tatuada em sua mente. Puro instinto. Pura violência no chute. E as noites de Champions League também testemunharam isso. Aquele gol de longa distância, onde ele carregou a bola desde o meio-campo, no estilo Ronaldo, atravessando 3/4 do campo, levantando a cabeça e soltando um míssil contra o goleiro alemão. Um dos gols de maior distância da sua carreira. A potência sempre esteve lá. Agora a maturidade está alcançando no Lyon. Endrick não chegou apenas para ter mais minutos. O futebol dele está evoluindo.
Ele não está jogando como um camisa 9 tradicional, como fazia no Real Madrid ou no Palmeiras. Agora, ele está operando mais pela ponta direita. E essa mudança desbloqueou algo poderoso. Sua aceleração e velocidade bruta são devastadoras vindo das áreas laterais. Ele está constantemente fazendo corridas em profundidade pelo flanco. E seus companheiros estão ativamente procurando por esse passe enfiado. Vejamos seu segundo gol contra o Metz. Ele começou na ponta direita, dentro do seu próprio campo. Sua antecipação foi requintada. Ele cronometrou a corrida perfeitamente, ganhou da última linha defensiva, e quando a bola chegou, ele estava completamente sozinho. Daquele momento em diante, o desfecho parecia inevitável. Endrick atacando o espaço aberto é simplesmente inalcançável. O sprint dele foi brutal. Em 6 segundos, ele percorreu metade do campo adversário, e finalizou com precisão implacável. Mas esse papel na ponta direita não é apenas sobre posicionamento ofensivo. É também estratégico. Na construção do Lyon, ele às vezes cola na linha lateral, oferecendo-se como uma saída no meio-campo, ajudando o time a progredir desde trás. Quando ele recebe a bola na linha de lado, ele tem 2 opções. A primeira é simples: reciclar a posse, tocar de volta para o defensor, manter a estrutura. A segunda, e a que o Lyon realmente quer dele, é driblar seu marcador e explodir no espaço atrás. Aquele triângulo de espaço atrás do lateral é exatamente onde Endrick busca atacar, após vencer seu duelo. Uma vez que ele chega lá, ele força outro defensor a fechar nele. E quando isso acontece, o espaço se abre centralmente. É aí que os meio-campistas do Lyon podem infiltrar. Embora ele esteja sendo usado mais pela direita nesta temporada, Endrick tem total liberdade para flutuar para dentro, caindo no espaço do camisa 10 ou até vagando perto da zona do camisa 9. Essa flexibilidade é possível devido ao seu instinto de armação e sua habilidade de quebrar linhas pelo meio. Quando ele recebe a bola nesses bolsões centrais, seus companheiros de Lyon imediatamente buscam correr nas costas da defesa. Eles confiam nele. Eles sabem que ele pode entregar um passe rápido e perfurante. E essa é a chave. Por mais potente que seja seu chute, seu passe carrega a mesma velocidade e intenção. Ele tem permissão para se mover livremente pela lateral, ajustando sua posição dependendo da fase do jogo. Este é o momento em que ele está mais envolvido em sequências de construção da carreira. Ele está recebendo passes diretos dos defensores, tabelando, escorando a bola e pedindo de volta. Ele não está mais isolado. Ele está integrado. O objetivo final ainda é atacar o espaço atrás da defesa. Mas agora ele faz parte da transição. Desde o início, ele ajuda a criar o caos antes de finalizá-lo. Seu drible continua explosivo. Sua aceleração de 0 a 100 é quase impossível de defender. Quando ele vê a menor abertura para recuar, receber, girar e arrancar, ele faz isso instantaneamente. Sem hesitação, sem medo. Ele nunca se esconde do jogo. E este sistema do Lyon está expandindo seu repertório técnico por todo o campo, não apenas dentro da área. Ele não está apenas finalizando jogadas. Ele as está construindo. Endrick, como muitos jovens atacantes famintos, às vezes pode ser um pouco egoísta com a bola. Ele quer decidir tudo sozinho. Ele quer o chute, ele quer o drible, ele quer o momento. Mas quando ele escolhe não forçar a jogada, você vê algo diferente. Qualidade real de armação. Ele entende por onde seus companheiros estão atacando. E se ele não está arrancando sozinho, ele pode soltar um passe perigoso em profundidade. Assim como seu chute, seu passe é afiado e rápido. Contato limpo, sem hesitação. A bola viaja com intenção. O que é encorajador é que ele não perdeu seu gingado brasileiro. A alegria ainda está lá. A marra, a criatividade. Em vez de pausar, manipular e reacelerar, às vezes ele continua na mesma velocidade. Toques demais na bola e eventualmente ele a perde. Você pode ver isso claramente em alguns lances. Ele protege a bola. No momento, ele é um driblador dinâmico, instintivo, baseado em velocidade explosiva. Depois de ver todas essas qualidades, há um clube na Europa passando por uma crise que precisa desesperadamente de um jogador como o Endrick. E sim, esse clube é o Real Madrid. Os merengues jogaram fora chances de ouro de vencer La Liga da pior maneira possível. 2 derrotas consecutivas, uma com o Mbappé contra o Osasuna e depois um desastre completo no Bernabéu contra o Getafe. Sem ideias, sem soluções, sem identidade. O time sofre para encontrar linhas de passe ou espaços para quebrar blocos defensivos. Eles só machucam times que são corajosos o suficiente para atacar e deixar espaço atrás. Se houver campo aberto, os jogadores velozes do Madrid conseguem correr. Mas contra defesas profundas e organizadas, eles parecem previsíveis, estáticos, repetitivos. E quem evoluiu exatamente nessa área que acabamos de analisar? O Endrick. No momento, o Madrid se arrepende mais do que nunca de tê-lo emprestado e não ter dado a ele os minutos que precisava contra times defensivos como o Getafe. É dolorosamente óbvio que o time de Arbeloa não consegue quebrar linhas defensivas compactas, a menos que Vinícius ou Mbappé produzam algo mágico do nada. Isso não é estrutura, isso é sobrevivência. O Real Madrid precisa urgentemente de criatividade no meio-campo. Eles precisam de alguém que consiga ver o passe antes dele existir. Alguém que ataque o espaço em vez de focar sempre no resultado. Os oponentes defendem confortavelmente. O Madrid se torna previsível. Neste verão, a diretoria tem a obrigação de trazer o Endrick de volta. Não importa como a temporada termine.
Eles também precisam contratar um perfil criativo de verdade, para o meio-campo. Depender apenas do brilho individual de Mbappé e Vinícius não trouxe nada na temporada passada, e esta parece seguir o mesmo caminho. E defensivamente, os problemas são tão sérios quanto. Ruijten deveria ajudar a estabilizar as coisas, mas não funcionou, pelo menos não ainda. Adicione as lesões constantes de Militão e a inconsistência e problemas físicos de Alaba. E fica claro que o Madrid precisa de outro zagueiro. O que é chocante é o seguinte: eles já tinham um jogador que poderia ter resolvido parte dos seus problemas ofensivos. Endrick. O mesmo Endrick que ajudou o Lyon a engatar uma sequência de 10 vitórias. O Madrid praticamente jogou La Liga fora, sem ter um perfil como o dele no elenco. Isso não é sobre um jogo ruim ou um erro tático isolado. É um sentimento recorrente nesta temporada. O time não joga com estrutura por longos períodos. Eles sobrevivem graças a lampejos individuais do Vinícius. Eles costumavam viver dos gols do Mbappé, e ele nem está mais lá. Esses momentos escondem o que coletivamente não está funcionando. Então sim, o Endrick se tornou exatamente o que o Real Madrid temia que acontecesse. Um jogador que eles precisam desesperadamente e não podem ter.